Bem-vindo a mais um Momento Doutrinário. Eu, Nias Gomes, aqui no meu cantinho, refletindo com a Igreja do Senhor sobre a graça de Deus sobre o seu povo. Para isso, nós pegamos o texto de reflexão em Abacuque, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 4. Abacuque 2, do 1 ao 4, está escrito assim. Leio na tradução NVI, está escrito assim a palavra do Senhor. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. 2. Já é a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou por sua fidelidade. Amados e amadas, comigo em oração. Pai bendito, soberano Criador dos céus e da terra, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, te agradecemos a bondade e a misericórdia. E te pedimos, Pai querido, que nesta palavra de hoje, neste ensino de hoje, possamos aumentar o nosso relacionamento contigo, possamos estreitar o nosso conhecimento de Ti. Pai, em nome de Jesus nós te oramos, te pedindo a Tua bênção sobre cada ouvinte da Tua palavra, cada pessoa que assiste este vídeo, seja grandemente abençoado por Ti, através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Muito bem. O profeta Abacuque, ele viveu por volta das primeiras décadas do século VI e as últimas décadas do século V antes de Cristo. Não fique confuso com os números voltando. É que nosso calendário gregoriano, ele glorifica Jesus, pois é dividido entre AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, pois o nascimento de Cristo é o marco da história da humanidade. O livro de Abacuque é o livro da fé. A oração de Abacuque é o poema mais lindo em expressão de confiança no Senhor. Nós encontramos no decorrer do livro, logo após o capítulo 2, do capítulo 3. Meus amados, diante do que podemos ver a questão do século VI para o século V, diante disso podemos perceber que essa é a mesma época que corresponde ao ministério de Jeremias, ao ministério de Ezequiel, ao ministério de Daniel, ao ministério de Sofonias. Podemos entender com isso que Deus levantava vários profetas para anunciar a seu povo o que estava para acontecer e as consequências da insensibilidade de um povo de coração duro. Muito parecido com o povo que hoje se chama povo de Deus. Naquela época, o Império Babilônico vinha dominando todo o reino que encontrasse pela frente. A distância entre a Babilônia e Jerusalém é como daqui a Natal, no Rio Grande do Norte, por volta de 520 quilômetros. E isso a pé é muito longe. E também neste percurso havia muitos reinos. Babilônia vinha devastando os reinos. Enquanto isso, Abacuque questiona Deus, questiona sobre a injustiça que acontece, questiona sobre os governantes, sobre a elite maltratando o povo. No verso 2 e no verso 3 do capítulo 1 encontramos o questionamento de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fizeste ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado.
E olha a revelação que Deus lhe faz. Em Abacuque 1, 6 e 7, capítulo 1, versículos 6 e 7, Deus diz assim para Abacuque: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Aí Abacuque ficou desesperado, pois Deus continua lhe revelando a desgraça que está para acontecer. Nos versos anteriores, Deus começa dizendo: se te contassem, você nem acreditaria. E ainda diz assim: e vai acontecer nos teus dias. Em Abacuque 1 e 5 diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhe fosse dito. Muito parecida essa história de Abacuque, ou a época de Abacuque, muito parecido com a história de um vírus que veio de longe, que deixou as nações pasmas e as arrastou de mãos atadas, colocaram de joelhos para serem subservientes. Em desespero, Abacuque recorre à argumentação, da mesma forma que nós fazemos hoje em oração ao Senhor. Como, Senhor? Como pode deixar que o povo mais cruel do que nós venha nos subjugar? Vejamos a argumentação do profeta. Claro, ele fala com todo respeito e sua oração parece muito com a nossa. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que ele? Abacuque 1, 12 e 13. E ele continua suas argumentações, justas argumentações, tipo hoje fosse como as pessoas fazem. Senhor, esse governo negacionista que não comprou todas as vacinas para nos deixar morrer, a culpa é desse vírus chamado Bozo. E outro lado, ora, Senhor, esse governo ditador que quer que todo mundo fique em casa, quer implantar o caos só para derrubar o governo do nosso presidente, que tu elegeste, mas o demônio levanta os seus, e assim vai. Eu acho bonito a visão do Antigo Testamento, que atribui ao Senhor a todas as circunstâncias da vida. Entendendo que os nossos pecados trazem consequências. Veja a palavra do sábio Salomão, em Lamentações 3, 39 e 40. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemo-nos ao Senhor. Na versão revista e corrigida de Almeida, é mais contundente o texto, porque diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. São as consequências do erro que recaem sobre nós e sobre os nossos descendentes, conforme está escrito em Êxodo. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassível e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta gerações. Êxodo 34, verso 6 e verso 7. E esse texto é apresentado diante de Moisés, porque foi escutado pelo próprio Moisés da parte de Deus. Diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração
daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam meus mandamentos, conforme Êxodo capítulo 20, versos 5 e o 6. Só precisamos entender que esse texto não se refere a uma maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. O que existe é a lei da semeadura.